Sejam bem-vindos a mais um Pode Movimentar. Tá? Um espaço com pessoas reais, conversas reais, aquelas pessoas que querem movimentar a sua vida, a sua carreira. E hoje, nossa convidada maravilhosa, contadora, amiga de Sueli. Minha contadora, gente. Olha, esse é um episódio maravilhoso. Ele é inspirador. Essa nossa convidada, ela é uma mulher assim esplêndida, que viveu muita coisa dentro, na prática, desde lá do início, quando você, eu vou, não vou, é empresária contábil, é mentora, é minha mentora, né? Ela gente, vocês vão ver. Vocês vão ver onde eu vou falar assim, venci, que ela não conseguiu. Ela é apaixonada por ensinar a empreender, a se organizar financeiramente, tá? Ela começou do zero cliente e com muita fé, determinação, ousadia, propósito, ela hoje está aí. Lu, seja muito bem-vinda. É uma honra ter você aqui, você sabe muito bem disso. Para mim, é uma honra ter você como minha contadora. Deus sabe assim como eu fico feliz quando eu falo. Te indico para todo mundo, é com ela, meus clientes, quando eu falo assim, vê lá no escritório, é com ela, porque às vezes você tem um cliente perguntando, eu passo o contato e para mim é uma honra ter você aqui conosco hoje, trazendo esse tema aí que é um pouquinho de network, qual é a visão dela sobre essa questão de network, de troca entre profissionais, entre próprios clientes, como eu faço network com meus clientes para ela, então isso já e é uma honra lhe ter hoje aqui. Eu que agradeço estar aqui com vocês, é um prazer muito grande poder compartilhar um pouquinho da minha experiência, da minha vivência e agregar na vida de cada um que vai estar aí assistindo o podcast. Isso aí. O tema de hoje é network que gera negócios. Luciana, ela vai contar um pouquinho da história dela, como é que foi começar a ter aquele início, né, a ter o start, a virada de chave, que é sempre um tabu para quem está começando. O microfone é seu. Obrigada. Eu falo que empreender, né, não é, gente, nenhum mar de rosas, né? É desafiador, mas quem tem realmente propósito, quem realmente tem aquele amor pelo que faz, né, acredita naquilo que faz, que pode entregar o melhor, ele com certeza consegue. É uma semente, né? Você vai semeando para colher. Então eu comecei a fazer fazer a faculdade e tal, e estava realmente sem propósito, né? Eu estava fazendo por fazer, assim, né? Porque estava sobrando um dinheirinho ali, né? E eu estava precisando preencher ali o meu tempo. A verdade é essa, estou sendo bem sincera. E quando chegou na metade da faculdade, eu digo que foi Deus e foi, que me despertou, que eu poderia mais. Eu trabalhava numa empresa que eu já estava trabalhando já há 7 anos, eu era assim, aquele dia do chefe, sabe, estava muito confortável, estava estável. E assim, não tinha motivo para que eu pensasse em empreender. Só que, né, o chamado de Deus, eu não posso, né, a gente não consegue reter, não consegue fazer nada. Se ele te chamou, não adianta, vai acontecer. E foi assim mesmo, um dia. E no outro dia eu fui na igreja, Deus falou comigo, e no outro dia eu pedi demissão. No outro dia, literalmente eu pedi demissão. Só que o meu chefe falou, você é maluca, eu tenho que preparar uma pessoa para ficar no seu lugar, seu cargo é de muita confiança, não posso, né, de qualquer forma. Eu falei, não, vou esperar a gente preparar alguém para você deixar no seu lugar e tal. E eu fui atrás dessa pessoa e comecei a preparar essa pessoa, porque eu estava disposta a sair lá da empresa para fazer estágio não remunerado. Eu precisava sair, porque o comodismo, o conforto faz que eu falei assim, se eu continuar aqui, eu já estou na metade da faculdade. Quando chegar o 8º período, eu vou simplesmente permanecer aqui, eu vou ficar com medo. Então eu tenho que fazer isso agora. Chamei meu marido e falei assim, olha lá, você... Ué, gente, sempre ele. Olha aí, eu falei, me salva aí. Eu falei assim, marido, olha só, se eu tenho que fazer isso, você paga pelo menos a minha faculdade?
até eu concluir? Aí ele falou assim, passo. Eu falei assim, pronto, era o que eu precisava. Aí foi isso que no outro dia eu cheguei lá, gente, foi rápido mesmo, foi de um dia para o outro. Por isso que eu falo que quando a gente decide algo que a gente tem certeza, a gente não pode titubear, a gente não pode ficar pensando muito, porque senão a gente perde a coragem. Então ali eu dei o primeiro passo, não foi ali naquele momento, mas eu comecei a preparar. Por mim seria, né? Falta de demissão, tá aqui minha carta. Por conta assim da consideração, por conta do amor que eles tinham, né, que eu tinha ali pelaquela empresa, por tudo que ela me proporcionou, eu não poderia sair de qualquer jeito. Eu realmente teria que me preparar e tudo ali para deixar uma pessoa no meu lugar. Então as coisas foram acontecendo, mas eu ia sair para fazer estágio, para trabalhar de graça para os outros. Eu precisava, porque eu trabalhava na área administrativa, não tinha nada a ver com contabilidade, né? Então eu precisava, senão eu ia sair da faculdade sem experiência nenhuma. Quem ia me dar emprego? Como que ia ser? Como que eu ia, né? Então eu dei esse passo e fui me preparando, porque é necessário, gente, um preparo para essa transição de carreira. Às vezes as pessoas ficam, às vezes, igual a pessoa estava empolgada, mas eu contei com o meu marido para pagar a faculdade. Falei, só preciso que ele pague a faculdade, né? Porque as coisas dentro de casa, né? O marido é provedor, né? Graças a Deus. Então, eu fiquei mais tranquila. Então, assim, é necessário fazer um planejamento para esse momento, né? Da transição e tudo. E eu acho que é por isso que também não aconteceu, porque eu não tinha pensado ainda sobre esse planejamento. E durante esse 1 ano e meio que eu fiquei ali trabalhando, na empresa ainda, deu para eu fazer isso, eu me planejar, fazer tudo devagar, para que quando eu saísse, eu não sofresse tanto. Porque, gente, as contas vão chegar, não tem jeito, vai chegar. E o que acontece? O que eu vejo acontecer muito? As pessoas abrindo mão, não, vou viver meu sonho, vou fazer, e no meio do caminho ela se frustra. E ela começa a achar que não é o propósito dela, porque aquilo ali, na verdade, sei lá, vou fazer contabilidade. Eu olho para o outro e começo, não, eu acho que o que tá dando dinheiro é advocacia, eu vou trancar a faculdade, vou fazer. Gente, não é isso. Você vai no que você acredita. Vai no que você acredita que vai dar certo. Eu falo que eu faço todos os dias a mesma coisa. Desde que eu comecei a empreender, todo dia eu faço a mesma coisa, sem olhar para um lado nem para o outro, somente em direção a um objetivo único. E é esse que eu tô há 21 anos seguindo, é esse. Eu não mudei, nem para lá nem para cá. Aí, no meio do caminho, houve propostas, porque você vai ouvir proposta para te tirar do propósito, mas você tem que estar esperto. E aconteceu, posso falar, né? Que eu tô falando pra caramba. Fica à vontade, está aqui, a mesa de permaneceu. Eu amo falar sobre tudo isso, porque é muito, muito legal, porque isso até me edifica a minha fé, sabe? É lindo. Pra mim, me motiva demais. Eu sinto que meus olhos brilham mesmo. E no meio do caminho, eu já tava no escritório lá, né? Houve todo esse processo da transição e tal. E eu comecei a pensar em fazer concurso. E eu fui estudar para concurso. Academia do Concurso, nem sei se existe ainda lá no Rio. Lá no Rio, tem. Perto da Cinelândia ali. Fui lá estudar. Fui lá fazer. Ia para lá, era 3 vezes na semana. Eu falei, não, você é auditora fiscal. Olha só, já estava mudando. Eu já estava no escritório, já tinha começado a ter os clientes e tudo. Mas eu quis mudar a rota. E eu ali estudando, me sacrificando, porque meu filho pequeno e eu indo pra lá, ficava o dia todo no escritório, ia pra lá estudar e tal, e não é, as provas são difíceis, você tem que estudar muito. Eu cheguei até a fazer uma só pra testar assim, eu falei, meu Deus. E uma amiga da faculdade estudou comigo, ela falou algo comigo que caramba, ela falou comigo assim, Lu, e aí, você tá mesmo estudando lá na Academia do Concurso, tal? Roberta Bessi. Aí eu falei assim, tô ainda. Ela falou assim, tá. Eu não quero fazer concurso público, não. Aí eu falei, Roberto, não quero não. Sabe por quê? Concurso público, o salário tem teto. Eu empreendendo, você com escritório, não tem limite. Rapaz, eu olhei pra ela assim, nunca mais voltei lá. Nunca mais. Mentira, ela é muito radical. Gente, tem tudo dela é assim, ó. Gente, eu nunca mais voltei. Peguei os negócios, joguei tudo fora as apostilas. Eu falei, eu tô. Sabe por quê? Vai vir coisa pra tirar o seu foco.
Olha só, eu já tava virando. Por quê? Eu tava gastando energia, estudando para uma prova que eu queria saber nem se ia passar. Você tá entendendo? Então eu tava tirando o foco da minha empresa. E quando a Roberta falou isso, eu até falei com ela, eu falei, Roberta, há não sei quantos anos atrás, eu falei assim, eu nem lembro disso. Eu falei, falou. E foi a partir daquele dia ali que virou a chave. E eu falei assim, eu tenho que fazer o que eu fui chamada para fazer. E que é o quê? Contabilidade, que é fazer meu escritório crescer. É isso que eu tenho que fazer. Porque quando você ouviu do Senhor para sair do seu emprego, foi para um objetivo, não foi para concurso. Não foi, não tinha nada a ver. O concurso são as vozes. As vozes do que, olha, eu acho que não vai acontecer, tá demorando muito. Aí você começa a criar outros caminhos para você, só que não é aquele. Entendeu? Aí você tem que ouvir, por quê? Você tem que estar atento aos sinais. Gente, você tem que estar atento. Fala dessa parte, fala atento aos sinais. Porque a todo momento você vai receber informação, você tem que estar ligado. Porque se eu tivesse desligado, eu ouvia aquilo e ia deixar pra lá. Mas não, eu falei assim, isso aí é Deus falando comigo. Ele fala. E ele fala. E eu falei assim, o quê? Nunca mais quero saber de concurso público, não quero saber nada disso. Entendeu? Eu falei assim, eu vou seguir o meu caminho, onde é que eu tô indo, E isso vai acontecer várias vezes, entendeu? E nessa época do concurso, que você mencionou aí, você já estava empreendendo no teu escritório, já tinha cliente? Já tinha cliente. Já era pagável pelo menos o escritório? Já estava se pagando, mas assim, né, bem ali devagar, eu acho que eu tava... Porque assim, quando a gente abriu o escritório, né, que depois que eu decidi e tal, aí chamei minha colega, ela falou que não dava e tal, mas isso foi em abril. Quando foi em setembro, surgiu a oportunidade da gente abrir o escritório. De ficar lá, mas não tinha cliente, tinha nada, gente. Só que aí eu tive que ficar na empresa mais tempo, porque tinha que pagar aluguel, pagar luz, pagar tudo, e ela lá sozinha, as quatro paredes, esperando alguém bater na porta, alguém ligar, né? Que naquela época era igual a advocacia, você não tinha um marketing jurídico, você tinha que tirar leite de pedra. Não tinha internet. Não tinha, você esperava bater na porta. Não tinha. Aí ela pegou, aí assim... Então eu comecei ali sem nada, a gente foi fazendo o que dava para fazer e eu simplesmente fui acreditando. E crendo mesmo que as coisas iam acontecer. O escritório já estava se pagando, né? Mas não era aquilo que eu queria para mim, né? Então por isso que eu comecei a olhar para outras coisas. Exatamente. Mas já tinha clientes. Você também acredita que, além das vozes, um dos motivos que te fez também a dar um pouco de ouvido, né? Porque chegou a dar ouvido, tanto que você começou a estudar, foi a tal da comparação? O meu escritório não tá, mas o de fulano tá. Naquela época não tem tanta internet hoje como a gente consegue ver hoje, né? Eu não tô colocando um pejorativo, mas assim, de que, poxa, eu tô tanto tempo, ainda não fluiu. Ai, será que isso é pra mim? Porque às vezes a gente mesmo coloca isso pra nós, né? O caminho da Maiara foi diferente do meu, que foi diferente do seu, que é diferente de Débora, diferente de Cíntia. Sim. Então talvez esse bolo todo lhe trouxe a dar mais ouvido a essa voz, tipo assim, pô, vou para concurso. Ou já tenho uma outra visão. Talvez quando a gente sai da faculdade e vai lidar ali com o mundo jurídico, com o mundo empreendedor, a gente acaba querendo vestir 1000 chapéus. A gente quer fazer a gestão, a gente quer tomar conta de casa, tem que fazer o marketing, tem que cuidar de filho. E aí fica naquele desespero. Será que vai dar certo? Aí você pensou o quê? Vou fazer um concurso. Por quê? Provavelmente foi o que o Sueli falou. A gente acaba ouvindo história de outros colegas. Aí pensa, poxa, aquela roupa ali, aquele chapéu serviu pra Sueli, vai servir pra mim também. Não é? E assim, a gente acaba fazendo esse equilíbrio de comparação. E quando a gente pensa que o concurso realmente limita, e empreender para quem gosta, lidar com venda, lidar com pessoas, é um negócio assim, extraordinário, tem que gostar muito. E quando você fala, você transmite um brilho no olhar, que eu falo, cara, essa mulher é muito vendedora, ela é maravilhosa. Eu acho que você tem muito perfil pra isso, eu amei, tô amando essa conversa, eu quero dar um beijo nela. Assim, daqui a pouco você veja.
sinceramente, eu não lembro, assim, que se foi comparação. Eu acho que não. Eu acho que isso que você falou da gente de querer fazer várias coisas também ao mesmo tempo. Tipo, eu, nesse momento que eu estava estudando, eu não ia abrir mão do escritório. Eu ia manter e ia estar ali com fazer. Só que assim, igual a Roberta chamou a atenção, poxa, eu vou ter horário. Porque antigamente, hoje tem híbrido, hoje tem trabalho home office da pandemia, não foi tão hoje. 2006, 2007, não tinha cartãozinho todo mundo. Entendeu? Então, assim, eu não sei, talvez querendo criar uma outra, não sei, sinceramente eu não sei o que eu pensei, mas eu tava ali perdendo meu tempo, porque não foi para isso que eu fui chamada, não foi, entendeu? Então eu, ali naquele momento eu tive que abrir mão, assim, abrir mesmo, e olha, não olhei nem para trás, não tive nem, assim, poxa, investi, acho que ainda tava pagando parcela do curso, mas tive que concluir e larguei para lá. Eu sou muito assim também, eu não olho para trás. Nossa, vou beber água nessa mulher, porque eu não posso, tô sempre olhando, tô sempre pensando. Não olho, eu não olho. Eu pedi demissão da empresa, eu nunca olhei pra trás e falei assim, poxa, era melhor quando eu tava lá, sabe? Porque uma vez eu tive um episódio, eu sempre conto isso e falo, vai lá falar desse negócio, eu tenho que falar. Porque eu estava, foi um momento que foi, pra mim, foi constrangedor. Eu fui abastecer meu carro, e antes de ir pro escritório, e eu passei, tinha um rolo lá, aquele que lava o carro, né? Que ele lava o carro rápido. Aí eu, poxa, vou botar meu carro ali. Eu achava que era de graça. Só que eu botei o carro lá, aí quando acabou, eu, moço, R$3. Gente, eu não tinha naquela hora os R$3. Minha cara foi lá no chão. Porque eu sempre fui a pessoa que sempre tava com dinheiro assim no bolso, sempre tinha alguma coisa. Nesse dia, gente, eu não tinha. E eu falei assim, moço, me perdoa, moço, eu não fiz de propósito, eu não fiz assim, não armei, né? Porque às vezes tem gente que faz isso, eu fico muito constrangida. Eu falei, olha, mas quando eu voltar, meu escritório na época era em Queimadas, eu falei, quando eu voltar, eu vou ter o valor e eu vou pagar o senhor, pode ter certeza que eu vou vir aqui hoje ainda. Ele, não precisa não, já te conheço, você sempre tá abastecendo aqui, não liga não. Aí, esse momento pra mim, eu sempre lembro disso porque foi um momento que eu fiquei constrangida e que eu podia pensar nessa hora assim, cara, que eu fiz da minha vida? Eu tinha meu dinheiro certo, meu salário certo ali, tudo. Que eu fui arrumar da minha vida? Em momento algum eu pensei nisso. Eu só pensava o seguinte, eu vou ter para pagar. Eu não vou passar mais por isso. Eu só pensava nisso. O meu foco era só esse, eu só pensava nisso. Então esse negócio de não olhar para trás, isso é muito importante na nossa vida. E aconteceu até um episódio agora com a minha tia, que eu tinha um carro, agora eu troquei de carro tem alguns meses, 3 meses, e minha tia gostava muito do meu carro anterior. Eu também gostava, era o meu sonho comprar aquele carro. Eu comprei, aquele carro foi na pandemia, poxa, foi assim um sonho, sabe? Pra mim foi um testemunho em tudo, porque eu botei no meu quadro de sonhos e eu consegui comprar com vários descontos, várias coisas e tal. Foi assim uma coisa de Deus. Um carro assim, melhor que eu nunca tinha, porque antigamente eu comprava um carro só que eu podia comprar, né? E foi a primeira vez que eu pude comprar. Luciana, ela é pé no chão. Ai, meu Deus. Tá certo, não tá errada, eu chegarei. Eu sempre... Só estamos fazendo gente do pé no chão, né? Poxa, cara, semana passada, que a sócia dela, ela anota, deu caderno pra tudo. Pra lá do seu João. Tu gosta assim, né? Chega eu e Sueli que vai fazendo tudo assim no desespero. Ai, não, mas eu vamos beber dessa água, vai dar certo. 2026. Aí eu sempre comprava o carro que dava. Eu não sou apegada com carro, não tenho apego com essas coisas assim, não. Eu não sou muito apegada com nada. Mas só que o primeiro carro na minha vida que eu sonhei ter foi esse. Eu fiquei uns 3 anos sonhando. E eu, gente, falo pra vocês, vai lá ver o preço. Ah, não sei quanto é, eu quero, mas se você não for lá ver o preço, se você não sentar, se você não sentir o cheiro, se não você não fazer um test drive, cara, você não tá desejando direito, entendeu? Ih, tem que ir lá ver o meu então. Filho, ó, tem que ir. Aquele que eu te falei, quando a gente passou aí. Tem que entrar, tem que sentir o cheiro, tem que tocar, tem que sentir como que é dirigir, como que é ter isso. Vai me dar até um faniquito quando eu sair daqui. E eu fiquei 3 anos fazendo isso. Ia lá na Itavema, entrava, sentava. 3 anos? Eu não aguento, não. Sério. Mas a conta não dava, não fechava. E teve um dia que fechou, teve um dia que fez, aprovou.
Quando eu fui ver o seguro, eu falei, peraí, gente, o seguro é muito alto, não dá. Ou eu Porque tem que casar, né? Tem que casar. Quando eu fui comprar meu primeiro carro, o Ford Ka, isso, tinha uma linha de crédito que foi da minha primeira linha de crédito, porque o meu primeiro conta foi no Bradesco em 2006, quando eu comecei a trabalhar no McDonald's. Então, em 2018, eu já tinha um bom relacionamento, né? Isso, bancário assim. Aí ele falou assim, não, mas eu queria que meu primeiro carro fosse um Ford Ka vermelho. Eu queria que fosse. A senhora pode comprar o 2019 do ano, que não sei o que, quanto é a parcela? Então eu falei assim, meu amigo, eu só vou investir aquilo que a empresa vai me dar de bônus, que a gente ia aumentar papo de R$600 o nosso salário. E os últimos anos, eu tinha colocado esses R$600 em roupa. Quando eles falaram assim, nós vamos dar mais um aumento para você. Eu falei assim, eu não vou investir mais em roupa esse valor. Eu corri, que era para poder colocar. E aí o banco foi e falou isso. Não, a senhora pode. Eu falei assim, seguro. Aí eu, não, moço, tem que caber a parcela e o seguro, nem que seja uma cooperativa. E até que eu encontrei, né, não comprei o 2019, eu comprei em 2009 o Ford Ka. E ele casou, como você está falando, casou junto com a parcela do seguro. Isso, tem que bater. Bateu os dois. Viu? Eu tava certo. Isso. E aí, quando eu cheguei, quando aprovou, aí eu liguei pro corretor, ele me passou o valor do seguro, eu falei, cara, não dá. Aí eu fui, deixei lá, aprovou, mas eu não peguei não. Eu não sou doida. Mais um ano pra frente. Eu sou assim. Vamos pra frente. Vamos, uma hora vai chegar. Ela tem um coração em paz, né? Porque eu choro tudo. Não, eu falei, vai chegar a hora certa. Aí, quando foi na pandemia, aconteceu, operada, amor, vamos lá lá na concessionária. Vai fazer o quê? Eu quero lá ver o carro. Ele falou, meu Deus, era, sei lá, a terceira vez que ele tava me levando. Não, eu tenho que ver. E eu operada, andando toda torta. Aí ele, não, a gente tem que ir lá. Menina, quando cheguei lá, a mulher foi e falei, e tinha um carro básico e tinha um top de linha. Aí eu falei, olha só, esse básico aqui, eu quero, na época eu queria o preto. Ele falou, só tem branco. Eu falei, não, eu quero preto. Preto só tem desse top aqui, que é o que tem tudo, eletrônico, não sei o que, câmbio, marcha, eu nunca nem só falta falar. Aí eu falei assim, mas esse aqui eu não vou conseguir. Aí meu marido, quando a mulher saiu, ele falou assim, fala com ela que você vai comprar esse pelo preço desse, pelo preço do básico, que é só ar-condicionado. Eu falei, você tá maluca, a mulher nunca vai aceitar isso. Aí ele foi, a mulher veio, eu falei, ela não vai aceitar mesmo, né, não preciso comprar. Aí ela chegou, aí eu falei assim, olha só, então, eu quero comprar esse aqui top, eu quero comprar pelo preço desse aqui. Aí ela, nossa, Luciane, você não sei o que. Eu falei, não, vem aí, vou falar com o meu gerente. Aí ela veio, ele falou que pode. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Agora? Comprar? A minha esplaninha. Aí eu, opa, eu não era só pra olhar. Aí meu marido, e agora? Você vai comprar, né? Eu falei, não sei. Deus, o que eu faço? Eu falei assim, até ela vir com o contrato pra assinar, já demorou, já coisa. Ela falou assim, já tá no seu WhatsApp o contrato, só assinar. Peraí, gente. Eu não tava levando a sério. Tirou o chão dela. Eu falei, gente, é o meu carro dos sonhos. Eu tô comprando pelo valor do outro, que coisa. Aí. Assim lá que. Foi, entendeu? Aí depois saí de lá, né, meio tremendo, não sei o que eu fiz na minha vida. Mas enfim. E aí, voltando ao assunto da minha tia, né, sobre falar esse negócio de não olhar pra trás, aí eu fui, aí troquei o carro agora. Por quê? O carro acaba que tem um desgaste natural, você começa a gastar muito com o carro. O meu marido fala, você tem que estar sempre com o carro novo, você tem que ficar gastando com o carro, porque só os pneus do carro eram caríssimos e tal. Aí eu falei assim, tá bom, vou ver. Aí fui, enfim, troquei. Aí vem aquele sentimento, caramba, aquele carro era o que você sonhou. Foi tudo, parece que você tá, assim, desdenhando da bênção. Só que, gente, tem coisas melhores na frente. A gente fica, às vezes, querendo se pegar, só que tem coisas muito melhores, entendeu? Aí a minha tia entrou no meu carro, tem uns 15 dias, ela... Ai, Ninha, onde é que tá Touro essa hora? Eu falei, tia, eu não quero nem saber onde ela tá. Eu vou ficar um top aqui, teto solar, vou ficar pensando em Touro. Aí ela...
Ai, minha, tia, não podemos ficar olhando para trás. É pra frente, gente, pra frente. E eu sempre falo, gente, o hoje é melhor do que o ontem. Nossa. Hoje que eu tô vivendo hoje, é muito melhor do que eu vivi ontem. Ah, mas porque antigamente, gente, pode ser agora, é agora que é melhor, entendeu? Porque senão a gente vai ficar mesmo se apegando a coisas do passado e não desfruta do agora, do presente, não é grato, não se agradece. Eu tô escrevendo. Eu já tô anotando. Eu já escrevendo. Com certeza, independente do que você... Poxa, a experiência que eu tive nesse dia, né, que eu tive, assim, desse carro de comprar, foi algo extraordinário. Só que eu não posso ficar me pegando isso, eu vou ter que casar com esse carro, ficar 20 anos com ele, porque eu ouvi assim, não, vai ter outras experiências melhores ainda do que essa. E Lu, me conta aqui uma coisa, fiquei curiosa. Você sempre caminhou sozinha ou você tinha ali alguém no escritório para te dar um start para você caminhar? Comecei com a sócia, né? A gente começou juntas. Aí foi, porque assim, aí depois a gente teve que contratar uma pessoa para poder, gente. As coisas cresceram. Porque assim, ela tinha que sair para resolver coisas na Receita Federal, antigamente era tudo presencial. Para ir na prefeitura, às vezes vinha um cliente querendo resolver alguma coisa, querendo um possível cliente, então a gente tinha que sair para resolver. E eu trabalhando para manter o escritório, ela ficava lá, então tinha que colocar uma pessoa lá. Então a gente contratou uma menina, gente, eu lembro que, Tereza, a gente só tinha R$100 para pagar a Tereza. Ai! Foi verdade, eu tinha vergonha. Eu falei assim, gente, eu não posso fazer isso. Mas só que a gente só tinha R$100, né? Gente, mas tem muito tempo também. Mas era muito pouquinho. Mas ela quis. Porque ela sempre trabalhou em casa de família, era uma oportunidade para ela trabalhar no escritório. E assim, não tinha o que fazer, porque eu não tinha cliente, não tinha muita coisa, mas tinha que ter alguém ali para atender, para chegasse alguém, né? Então, aí teve a Tereza, aí teve outras meninas. Aí, logo mais na frente, a gente separou, né? A sociedade, eu e minha amiga. Somos amigas até hoje, a gente fala todo dia e tudo, mas a gente separou a sociedade, então eu fui seguir a minha carreira solo, ela tá seguindo a dela, né? E a amizade continua. E eu sempre tive alguém no escritório porque precisava, né, ter alguém lá de suporte, aí a gente foi crescendo, né? E hoje tem lá uma equipe comigo que me ajuda, até porque eu não consigo, né, fazer tudo sozinha. E é importante ter uma baita equipe, tá, gente? Meninas, amo vocês. E assim, eu sempre falo que a equipe, né, o nosso time tem que ser reflexo nosso, isso é cultura. Cultura. Porque se eu sempre assim, instruo muito bem elas, sabe? Para que elas tenham atitudes que eu teria. Então elas precisam estar muito perto de mim para elas me conhecerem, para elas saberem como eu penso e falar assim, olha, a Luciane não faria isso. A Luciane agiria dessa forma. E a forma como eu agiria é como elas têm que agir. Entendeu? Então isso é muito importante. É a visão do seu negócio. É. E para você chegar no nível que você chegou hoje, eu tô vendo que você é uma mulher incrível. Tem assim um coração e uma visão. Você precisou passar pelo network, você conheceu pessoas. Antes da nossa conversa aqui, você estava falando que inclusive tem um grupo de pessoas que a gente chama de braços, né? Sim. E isso influenciou ou influencia ainda na sua carreira até hoje? O network, gente, realmente é muito importante, né? A gente vai em eventos que são da nossa classe, né? Cada um tem os seus eventos, vocês na área da advocacia. E tem aquele momento de network, a gente estava até conversando aqui, e eu tive, né, assim, o meu trabalho é muito indicação, né? É muito indicação do cliente indicar por ser um trabalho de extrema confiança, né? A pessoa se sente mais segura quando a outra referencia, né? Indica, fala, olha, faz com fulano porque eu confio, entendeu? Então já vem a venda, já vem pronta. O cliente já vem pronto para você. Só você trabalhar ali trabalhar aquele lead, né? Que agora a gente chama de lead. E você, na verdade, ele já vem pronto para comprar, né? E isso é muito bom. O nosso trabalho funciona, acho que de vocês também, muito com a indicação é esse, né? Mas a gente precisa estar no meio, inserido em ambientes onde o nosso nome vai circular também, pra gente ter parceiros também de negócio, né? Porque assim, às vezes a gente fala assim, poxa, eu vou para um evento de contador,
Mas lá o pessoal já faz o que eu faço. Só que às vezes tem algo que eu não quero muito fazer. Tipo, um exemplo, vamos dizer assim, trabalhar com indústria. Não é o meu nicho, eu não quero atender indústria. Mas eu tenho amigos ali naquele ambiente que eu posso falar assim, olha, tem um parceiro de negócio, fala assim, cara, você vai atender meu cliente, que é da área de indústria, e a gente vai fazer uma parceria aqui. Hoje, as parcerias é o que tem feito as empresas crescerem, né? E as pessoas não têm hoje essa visibilidade. As pessoas dizem assim, os profissionais não tem muito, mas eu ainda acredito que precisa crescer a mentalidade do que seria a parceria. As pessoas ainda vai soar um pouco como uma crítica, mas pode até ter ainda esse gancho de eu tô ouvindo se ele está criticando, pode até ser também do quê? Das pessoas, né, do profissional, e eu vou falar no nosso nicho, nossa advocacia, querer sempre para ele, e aí agarra, tu vai ter que estudar do zero, aí tu para, e quem faz tudo não faz nada. É verdade. Então o parceiro é assim, por quê? É aquela famosa frase, o sol vai brilhar para todos. Sim. Eu não faço planejamento, mas tem alguém que vai fazer o planejamento previdenciário. O meu escritório não atua numa determinada área. Eu não faço família. E eu já fiz. Se tiver algum cliente meu me assistindo e falar, que história é essa, doutora? Tu não faz minha família? Eu fiz até um certo ponto. Vi que eu precisava me qualificar muito mais. Talvez o da indústria, como você está falando, fala sobre isso também. Porque não é o beabá para todo mundo. E aí, hoje eu não faço. Todo mundo que liga, doutora, é questão do direito de família, entre em contato com a doutora Cláudia, diga para ela que você está sendo encaminhada pelo meu escritório e ela vai te dar todo o suporte, que ele é daqui do escritório, justamente por isso, porque a parceria é para isso. É para isso. Quando a gente, entrando só nesse nicho aí, você fala de parceria, você já deixou um pouquinho claro, mas eu queria que você falasse um pouco mais a sua visão de parceiro. Qual é a intensidade que você vê que é importante para o crescimento de uma empresa? Sim. A parceria hoje, né? Hoje está sendo muito falado sobre isso, parceria. Porque é o que você falou. Quem faz tudo não faz nada direito, né? Então você, igual assim, vocês se especializaram na parte previdenciária. Sim. Você é excelente nisso. Mas você vai chegar clientes que vai querer o trabalhista, que vai fazer um tributário, precisa de Esse momento da parceria é o momento que você agrega para o teu cliente, né? Que ele vai estar contigo, porque é você que está indicando. Então, muitas vezes você vai realmente fazer uma extensão do meu negócio, né? E a parceria tem que ser assim, claro, objetivo. Pode ser ganha-ganha, eu não sei, cada um tem o seu modelo de negócio, né? Pode ser que eu indique alguém e fale, olha, vai lá, faz o teu e tá tudo certo. Talvez seja interessante, melhor para alinhar, para ficar uma coisa mais... Vamos fazer um contrato realmente de parceria, onde a gente vai assim, para que todo mundo possa ganhar e tá todo mundo se ajudando. Porque aí a pessoa lá, que é o tributarista, quando tiver o previdenciário, vai passar para você e assim todo mundo cresce. Porque às vezes, né, a pessoa quer abraçar tudo. Ela não quer dispensar o cliente. E ela não quer passar para o outro porque acha que vai, né, tá perdendo. Gente, nem se eu quisesse, eu conseguiria atender todas as empresas de Nova Iguaçu. Nem se eu quisesse, né? 56 mil empresas. Se eu não me engano, o secretário de Fazenda falou com a gente na última reunião. Não tem como. Como é que eu vou atender 56 mil empresas? Vai ser um serviço mal prestado. Não tem como. Então, por isso que cada um se desenvolve, né, se especializa numa área e a gente vai crescendo junto, né? Eu cresço, você cresce, o amigo lá que trabalha com indústria vai crescer, eu vou estar ajudando ele. E é uma troca. E acaba que todo mundo, e não tem esse negócio, né, igual ficar assim, eu não quero perder nada. Gente... Não tem como. Não vai ganhar tudo e vai ficar mal feito. Isso, eu não quero perder nada. Quando na verdade está perdendo tudo, porque não está botando nada no bolso, está fazendo tudo errado, vai perder o cliente, vai ficar manchado na praça. Isso, e para você atender, você vai ter que parar tudo, igual você falou, vai ter que parar tudo para estudar aquilo. Às vezes vai passar um pouco de insegurança pro cliente, entendeu? Então não vale a pena.
Foi semana passada, eu recebi, né, uma menina que é contadora também, tem o seu escritório de contabilidade, e ela me ligou e falou: Lu, você faz a saída definitiva do país, o pessoal que está morando fora? Eu falei assim: faço. Ela falou assim: ó, eu não faço, não quero fazer e tô passando o contato para você. Gente, que coisa linda! Ela poderia, é até primo dela que mora em Portugal, na Espanha, sei lá, em Portugal. Ela poderia falar assim: não, eu vou agarrar essa oportunidade aqui, vou estudar. Ela poderia fazer, não estou tirando o mérito dela. Acho que todo mundo pode fazer e consegue, né? Só que ela falou assim: vai me tirar muito do meu foco. Então, assim, eu não quero parar para estudar isso, eu não quero fazer isso. Eu falei assim: tudo bem, eu ligo para ele. Já conversei com ele, já passei tudo, já orientei ele, tudo que tem que fazer. E ele vai fazer comigo a saída definitiva do país. Porque ele e a esposa dele já estão lá há mais de 10 anos em Portugal. E agora o governo vai apertar esse pessoal que está fora, que não está com residência aqui no Brasil ainda. Então, chegou a hora de todo mundo estar se organizando nisso. Então, assim, a gente enxergar que, cara, eu não sei fazer isso, ó, tô passando para você, eu faço direto, entendeu? Cliente que eu não posso atender, eu não tenho como atender, eu passo para outros colegas, entendeu? E para que aquele cliente seja bem atendido, entendeu? Tem ali, né, porque é tão sério isso, né? Você entregar a sua empresa na mão de uma pessoa. A empresa é o seu sonho. É o que você leva, é o meio pelo qual você leva o alimento para sua casa, para os seus filhos. Isso é muito. Eu sempre falo isso com as meninas no escritório. Eu falei: vocês têm noção que a gente está mexendo aqui com coisa mais importante na vida desse homem? Desse homem que é pai de família, que leva o alimento para o seu filho, que paga o colégio dessa criança. Essa empresa tem que dar certo, gente. E a gente está contribuindo para que essa empresa cresça. Levando para esse linha de raciocínio, eu falo pela nossa aqui, né? Foi muito dificultoso eu chegar até aqui com o escritório, e mais dificultoso ainda foi que o próximo passo sempre é mais difícil do que o anterior, né? Foi trazer essa questão para quê? Para regularizar o meu escritório. E muitas pessoas perguntam assim: mas por que regularizar? Porque as pessoas, quando a gente fala em regularizar, a gente pensa muito em dinheiro. Nossa, não, é para ter uma educação. A empresa, ela começa, quando tem a empresa, a gente começa a fazer isso daqui. Sueli, física pro labore, escritório, doutora Sueli Lau, e é mais para esse nível. Então, além. É disso que você está falando, é o sonho, porque o meu maior medo, e todo mundo sabe, e ela também sabe, é o imposto de renda. Gente, eu tenho medo, amigo. O leão. Eu tenho porque eu vejo o Alexandre, meu marido, ele numa boa. Eu já venho aquele formuláriozinho do trabalho dele, ele coloca lá, ai, não sei o que e tal. Deixa que eu. Não, faz não, porque se der alguma coisa errada, meu filho, Deus que me perdoa. Ela sabe quando ela fala meu, Luciana, em nome de Jesus. Porque eu tenho o maior receio. Então, a empresa, quando a gente entrega, é um sonho. E eu vou falar comigo, é um sonho entregar o meu escritório. O meu chefe pergunta assim: isso. Eu não sei. Gente, eu não sei, não é porque eu não sei. Você está aqui para provar. E tudo você me fala, eu não assimilo 100%. O cliente assimila 100%? Não. Então não adianta me perguntar, eu falo assim: gente, eu não sei. Eu só sei que quando eu tenho lá, chega lá, contabilidade, Luciana e tal. Aquele boleto eu pago numa paz, porque eu sei que eu não tenho problema nenhum. Eu não vou me importar com nada. Eu sei que ela vai me pedir. Eu já falo assim: vai me colocando aí o que você tem que me pedir pro próximo ano. Eu não sei de nada, eu não sei eu não sei, você me falou, mas eu não sei quanto é aquela questão lá que a gente coloca um rendimento, né, no contrato, tem isso? O capital social. O capital social eu não sei. Eu não sei de nada. Por quê? Porque eu entreguei o meu sonho a ela. Então, Sueli, então você é ignorante, você deveria saber. Sim, deveria, mas eu tenho a confiança de entregar tudo a ela. O que ela falar, eu assim embaixo. Uma vez ela veio, mês passado, não foi? Foi. Me contar uma questão da empresa, e aí eu contei para a Alexandre em casa. Eu contando para Alexandre, ela veio falar nisso, nossa, mas ela veio para isso. Fala para ela
aqui a gente só quer o imposto de renda, mas é porque é o profissionalismo. E ela veio e explicou, né, é uma questão até bem séria, né, que pra mim não tem seriedade nenhuma, porque eu tenho confiança. Volto a dizer, é o sonho que vocês agarram, vocês tratam com muito carinho esse bebê, que cada empresa que começa é um bebê, né? Que vai começando a dar o trabalho, vai começando a ser alimentada de alguma forma, e tem os grandes. Então, assim, eu tenho despreocupação zero com isso, porque tá aí a essência do que o que você ensina dentro do seu escritório. Mas o mais bonito é que hoje você consegue transformar essa vivência do seu propósito, né? E que você traz esse propósito para dentro da sua empresa, né? Porque as meninas estão ali. Um dia, se elas quiserem abrir os negócios delas, elas vão ter uma estrutura muito boa, que foi o que elas aprenderam e aprendem até hoje com você, né? E aí você vem ajudando outros empreendedores a se organizarem financeiramente. E em que momento você percebeu, essa é a pergunta, em que momento você percebeu que o que te fez crescer lá atrás e que continua você fazendo crescer, porque o crescimento ele é contínuo, né? Poderia ser um caminho para impulsionar outras pessoas a terem esse mesmo crescimento, a terem esse mesmo caminho, ter essa mesma percepção de caminho. Conseguiu entender a pergunta? A minha vivência, né, diária com empreendedores, com empresários, e eu vejo a dificuldade nessa organização das finanças. Sim. Eu vejo uma dor muito grande. Isso é para todo mundo, seja CLT, qualquer CPF está com problema, precisa organizar as finanças. E eu tenho essa visão de que se você não está organizado o teu CPF, o teu CNPJ vai sofrer também da mesma forma, né? E como eu tive que ter todo esse planejamento para poder começar a minha empresa, eu me preparar mentalmente para que eu não me frustrasse, para quando alguém me pedisse os R$3 para pagar e eu juntei e aquilo não me frustrar, não me fazer olhar para trás e tal, eu vi que a organização financeira, a organização me fez chegar mais longe e mais saudável mentalmente. Porque se a gente tiver sobrecarga de cobrança, eu sei que tem situações na nossa vida que pode acontecer, igual a pandemia, que a gente não tem controle. Aconteceu a pandemia, quem teria? Vai fazer o quê? Fechou as empresas e tal, você vai fazer o quê? Você não tem controle sobre isso. Aí faliram algumas empresas, outras bombaram, foram criadas muito mais empresas. Na pandemia. Na pandemia, outros nichos, outros negócios, né, do digital e tudo, o pessoal explodiu aí. Pode acontecer uma catástrofe da natureza que eu não tenho controle e fazer com que minha empresa quebre. Mas eu não posso ser responsável por essa quebra. E eu vejo empresários quebrando as suas empresas por conta de má gestão das finanças. Começa das finanças e vai para tudo. Porque aí você não tem dinheiro para pagar uma pessoa para trabalhar direito, aí você não tem recurso para pagar o funcionário que... Aí pronto, aí deu problema total. Ai, Deus, porque com recurso, gente, com recurso, a gente resolve. Com recurso. É só economizar? Não, é vender mais. Porque tem uma hora que só economizar não vai resolver, porque você chega assim, você já fez, claro, você já organizou tudo, poxa, mas não está fechando as contas no final do mês, então você tem que vender mais. Aí você vai arrumar outra forma de vender mais, vai se especializar, vai fazer um curso melhor, alguma coisa você tem que fazer. A quebra da empresa pode ser pela pandemia, mas não porque eu causei essa quebra. Entendeu? Tipo, eu vejo o empresário sangrando o caixa da empresa. O que é sangrar? É ele pegar tudo para ele. Todo o caixa. Aí ele não investe em sistemas, ele não investe em ferramentas, ele não investe em pessoas, ele não investe em conhecimento que vai fazer com que ele cresça cada vez. E hoje, gente, o conhecimento não é só na parte técnica.
claro, continuo estudando a parte técnica, porque nossa profissão ela está sempre se atualizando, Sempre. né? Tem sempre a legislação nova, agora vem a reforma tributária, você tem que estar à frente. Só que hoje, para você ter uma empresa de sucesso, uma empresa próspera, não é só a parte técnica. Você pode ser excelente advogada e entregar perfeito, mas se você não souber fazer a gestão de pessoas, gestão de processo, se você não souber fazer marketing, hoje é muita coisa que a gente tem que dominar, o empreendedor precisa dominar muita coisa. Aquele seu Joaquim, sabe, da padaria, que ele era o bem-sucedido o português, né? O português da padaria, que ele viajava lá para Portugal uma vez por ano, que tinha o carro do ano, que tinha casa na praia. Ele construiu aquilo ali sendo... ele foi o pioneiro daquilo ali. Ele deu certo porque foi no início. Foi indo. Hoje, bate uma Artipão do lado dele e quebra ele. Artipão. Podia vir pra Caxias, né? Por quê? Por que quebra? Olha a mentalidade desse empreendedor. E é onde está a chave, a mentalidade. Porque assim, às vezes, você está falando e eu estou pensando aqui na minha família, né? Minha família tem negócios, mas assim, não é um público que estuda, que pensa, que cresce. Acha que eles sozinhos vão dar conta. Já eu não. Eu sempre pensei que a gente precisa criar os braços para poder crescer. Se a pessoa tem uma empresa e não contrata um contador, não precisa nem necessariamente contratar, mas se você faz ali uma amizade e vai se adequando de acordo com o crescimento, claro que remunerando de acordo com as suas necessidades, porque a gente sabe que existem aquele pequeno empresário e aquele grande empresário. Conhecendo alguém que faz nota fiscal, alguém que sabe fazer marketing, você vai adequando a sua realidade. Se você não faz isso, você vai ser sempre o seu Zé que vende pão na padaria. Vai ser sempre engolido pelas grandes empresas. É o deixa a vida me levar. Tipo assim, tá dando certo até agora. Camarão. Gente, e assim, hoje não dá pra ficar contando que o que você tá vivendo hoje, daqui a 2 anos, já pode mudar completamente. O meu marido, ele tinha uma locadora de vídeo. Não existe mais isso. Ele já teve uma locadora de vídeo, lembra? A gente alugava. Ele dava dinheiro, aquilo ali. Peraí. Aqui era uma locadora. Isso aqui, gente. Há muitos anos atrás. Muito. Agora que eu me toquei. E aí, cadê as locadoras? Hoje tá aqui no teu celular. Gente, as coisas estão mudando. O dinheiro tá mudando de mão. E se você não acompanhar a tecnologia, os processos, você vai ficar para trás. Porque a forma como eu atendia meus clientes há 15 anos atrás, hoje é completamente diferente. Hoje meus clientes têm um aplicativo, tá tudo ali no celular para eles pagar. Eles abrem o aplicativo, já copiam o QR Code, já abre a coisa da conta dele e já paga tudo por ali. Antigamente eu tinha que ter um boy para levar impresso naquela impressora. Não tem como. Aqueles verdinhos, E teve um cliente que, gente, já tá no digital, ele, mas eu quero contra-cheque verdinho. Eu falei, nem vende mais aquilo, você não tem. Não tem nem mais impressora que faz aquilo. Entendeu? Então, se eu ficar com aquele pensamento lá atrás, como que a gente muda essa mentalidade? Gente, buscando conhecimento. E há 20 anos atrás, quando eu comecei a empreender, não tinha YouTube, não tinha facilidade. Hoje a gente consegue, sabe, muita informação no YouTube, na internet, buscando. Mas a gente tem que querer, a gente tem que buscar, tem que desejar melhorar. E estar ao lado, como vocês falaram sobre o networking, né, que é até o tema aqui, é estar com pessoas que já chegaram onde você quer chegar, que vai abrir teus olhos. É nesse ambiente de crescimento que vai acontecer. Gente, em 2019, houve uma virada de chave na minha vida, quando eu fui fazer a primeira vez um curso em São Paulo de gestão de escritórios de contabilidade, que eu nunca tinha saído do Rio de Janeiro, fazia mais uns cursinhos, assim, eu estava sempre fazendo curso, mas sempre aqui, eu nunca tinha ido para São Paulo. Gente, São Paulo é outro mundo. São Paulo é outro nível de profissional. Um curso lá. É outro nível. Quer crescer na tua profissão, seja qual for a tua profissão, o teu nicho, vai para São Paulo.
você vai se deparar com pessoas que estão no nível. Gente, eu cheguei lá, olha, sério, eu cheguei lá, não tinha muitas pessoas, tinha umas 20 pessoas, até porque o escritório lá do Anderson não era muito grande, hoje está gigantesco, mas em 2019 ele estava ali formando ali, ajudando aqueles contadores. Eu cheguei lá, os caras top, tipo assim, eu tava do lado de pessoas que estavam assim no nível, e eles tipo assim, o cara querendo crescer, e ele no nível que eu falei assim, meu Deus, acho que eu não tô nem aqui com o dedinho mindinho, não me pergunta nada não, eu vou ficar aqui. E eu fui com a minha amiga, e eu falei assim, eu podia me intimidar, o problema é que a mentalidade, né? Aí, poxa, eu tô aqui no meio dos caras tudo milionários, os caras viajam 2 vezes por ano pra fora do Brasil, os caras estão num outro nível, os caras estão assim, escritório com 50 funcionários, o que eu tô fazendo aqui? Pelo contrário. Aí foi o networking. Aí sabe o que é? Até hoje eu presto serviço para eles, eu sou um parceiro deles aqui no Rio de Janeiro. Pra você ver. Trocamos cartões ali. E ele é contador da Tecban, que é do caixa eletrônico, entendeu? Então quando tinha que dar baixa, ou fazer, eu que fazia, eu vim em Caxias várias vezes, que tinha uns aqui em Caxias, entendeu? Então assim, eu podia ficar intimidada, tipo assim, esse ambiente não é pra mim. O problema é esse, às vezes eu achei que esse ambiente não é pra mim. Aí sabe o que acontece? Tu fecha as portas ali, você vai pro teu mundinho de novo, volta para as 4 paredes e fala assim, aquele ambiente não é pra mim. Eu falei assim, não, esse ambiente é pra mim, eu quero estar do lado desses caras ali. O que esses caras fizeram pra chegar onde eles chegaram? Eu quero beber dessa água, onde come, né? Igual... Onde come, onde vive, o que eles fazem? É isso. A gente só vai poder desfrutar desse ambiente que a gente quer viver se a gente estiver junto dos tops. Engraçado que a minha próxima pergunta seria: o que você tem de dica para as pessoas que estão nos ouvindo hoje? Porque assim, muitas das vezes a gente realmente se sente pequeno. Demais. Mas na verdade, se eu estiver perto da Sueli, a essência da Sueli vai ser transmitida um pouquinho para mim. Se eu estiver um pouco perto, mais próxima da Lu, essa mente de contabilidade, de organização, vai ser transferida para mim. Porque eu preciso estar dentro do meio. Então, assim, cara, isso tá muito bom, Sueli. De novo. Gente, é isso, a gente tem que estar nesses ambientes. Quando você vê porque vai vir o pensamento, cara, isso não é para mim, não é para eu estar aqui. Pelo contrário, eu fui me apegando com eles. Eu vi, não, esse cara aqui, o que eu vou aprender com ele? Eu preciso aprender alguma coisa. Eu olhei assim, eu falei, gente, eu tô muito para trás desses caras. É possível, existe um caminho. Sim. Eu quero esse caminho. E foi daí que eu comecei a mudar meu escritório para digital, contratar ferramentas, sair daquele pensamento daquele escritório tradicional que eu vinha, né, me arrastando, e eu não sabia que existia. Simplesmente eu não sabia que existia. Existe um lugar melhor aí, entendeu? Vai procurar esse lugar, esse ambiente. Existe um lugar onde as pessoas estão crescendo, as pessoas estão... Sai desse meio que o pessoal só reclama, só fala do governo, só fala de não sei o que. Faz a tua história, cara, faz a tua história. Gente, eu tô saindo daqui edificada, não cheia. Gente, é isso, eu também, tô aqui, entendeu? Muito bom. E assim, mentorias. Gente, as pessoas falam assim, né, eu sei, mentoria é caríssimo. Claro que a gente tem que fazer dentro da nossa possibilidade. Só que a mentoria vai te colocar do lado de pessoas, porque às vezes a gente fica só pensando no conteúdo. Sim. Só que o que vai fazer você crescer é o grupo do WhatsApp, com aqueles caras que já estão lá onde você quer estar. Isso. Eu comprei, só te cortando rapidinho, quase não cortamos hoje, né? Não, porque da vida tá bom, quase não cortamos hoje. Sempre comprei cursos, porque assim, você chegou na network da mentoria, algo que o investimento, né, é alto. Só que nós temos nós vamos ter ali ouvintes, colegas que pegaram a carteirinha da OAB, ou até a carteirinha de contabilidade, ou até tá iniciando ali no teu salão, seja qual for a área, porque a gente já falou, o Pode Movimentar, você vai ouvir muito a nomenclatura, talvez às vezes do escritório de advocacia, aqui trazendo também a questão da contabilidade,
Mas é o que eu falo, você pode pegar tudo e enquadrar no teu nicho, naquilo que você trabalha. Isso. Concorda? Então, você falou aí que o network, né, dentro da mentoria, às vezes está muito ligada dentro do grupo ali que vocês formam depois. E isso existe em cursos. Eu sou pioneira de comprar cursos aqui no escritório. Você vai ver, eu tenho um curso disso. Por quê? Às vezes não é tão somente pela leitura ali do que o professor vai estar dando a aula, mas é pelo grupo. Pelo acesso. Na mentoria a gente compra acesso. Você tem acesso ao mentor, porque se você tiver uma dúvida, você pode ir direto, porque você tem o telefone dele. Sim. Entendeu? A mentoria é você comprar acesso. Acesso às pessoas certas. Porque se a gente ficar naquele nosso grupinho ali, a gente não vai entender que tem um cara que ele está fechando 200 clientes por mês. E você fala assim, isso é mentira. Não, tem gente que tá. E ele investiu nisso, entendeu? Né? É o investimento. Foi de um dia para noite? Não, a construção. Mas se eu não tiver acesso a essas informações, que tem gente crescendo, que tem gente evoluindo, eu vou achar a vida é assim mesmo, vou ficar aqui nas minhas 4 paredes, tá muito bom. Só que assim, a gente é desafiado. A gente tem que saber que a gente vai pra arena, entendeu? E a gente vai ser confrontado com a gente mesmo. Porque o resultado do outro foi porque ele construiu aquilo. E para que eu tenha sucesso, talvez não chegue até onde ele está, mas dentro da minha realidade, entendeu? Porque sucesso é relativo, né? De repente, sucesso lá para o meu mentor é ter, sei lá, 2.000 clientes. Para mim, talvez não seja. E tá tudo bem. Só você falar assim, cara, a minha realidade eu não quero. Pelo amor de Deus, eu não quero essa porque as pessoas pensam assim, né? E eu também tenho um pouco dessa mentalidade, eu não minto, de que a mentoria é muito custosa, ainda não é o meu momento da mentoria. Mas quando é que vai ser, Sueli? Porque eu estou dizendo para mim que ela não é o momento porque eu estou olhando o meu financeiro. Mas se eu me organizar, colocar prioridades, aquela famosa frase do Alexandre, né? Não aconteceu, você não chegou lá porque você não botou aquilo ali como sua prioridade. Eu quero fazer curso tal, Alexandre, eu não vou porque eu estou sem dinheiro. Então, teve meses para você se organizar, aí agora você está botando a culpa. Não, você não colocou, não priorizou aquilo. Não era sua prioridade. Porque quando é sua prioridade, você consegue avançar. Então, você acredita que, independente da fase que o empreendedor está, sempre vai existir uma mentoria para se enquadrar nele? Sempre tem, gente. Tem hoje mentores para níveis, né, para quem está começando, para quem já está intermediário, para quem já está. E assim a gente vai se adequando o que é a nossa realidade, né? Não adianta eu querer estar, né? Geralmente, essa mentoria mesmo que eu faço, tem os empresários ali contábeis, né, que é uma mentoria de contabilidade. Já estou 2 anos nessa mentoria, eu tenho renovado, já estou 2 anos. Eu nunca tinha investido uma mentoria assim considerável. Mas a verdade é que essa mentoria, cada vez mais eu vejo a diferença e resultados na minha empresa por conta do lugar que eu estou, do acesso que eu estou tendo. Eu estou tendo acesso. Um grupo aqui de a gente tipo assim, formar grupo de estudo, de você uma tá lá em Santa, a outra tá aqui no Rio, a outra tá lá, tem pessoas do Brasil todo, né? Então, a gente sempre conversa sobre isso, eu e as outras meninas, tem muitos homens, mas acaba que a gente vê, sabe, mais o da Luluzinha. Então, a gente conversa muito entre a gente sobre isso, de a gente entender onde a gente está, pra gente não se frustrar, não se comparar com o outro, mas olhar e falar assim, caramba, se ele conseguiu, também consigo. Porque a gente não tem nada que você não consiga fazer. Se alguma pessoa fez, você também consegue. É isso. Você só tem que ir no seu caminho. Eu sempre falo, gente, é degrau por degrau. Porque se você sobe muito rápido, a queda também pode ser muito... Entendeu? Sim. Então a gente tem que subir a minha vida toda. É degrau por degrau. Não tô com pressa de nada, eu vou no meu tempo.
Porque assim, a gente fica, eu quero crescer, quero não sei o que. Tá, chegar 100 clientes hoje no meu escritório, eu consigo atender? Não consigo. Vou. Aí vou, sabe o que? Passar vergonha. Passar vergonha, se frustrar. Aqui no meu escritório, eu já tive que... Você vai falar sobre o crescimento. Antes de eu me formar, eu fiz muitas parcerias, porque eu sou muito conhecida aqui dentro do meu bairro. E uma vez a mamãe trouxe 10 clientes. Eu achei que eu ia conseguir dar conta, né, junto com os parceiros. Eu estava com 10 matérias ainda na faculdade, eu não me estipulava como advogada, tá? Porque não podemos. Mas eu sempre falei que na questão do meu... olha, eu consigo um advogado, eu tenho uma parceira, eu tenho um parceiro. E foi tão assim grande, foi tão rápido, que teve um dia de surto, que eu falei, Alexandre, eu não dou conta de ninguém. Comecei a ligar, seu fulano, o senhor vai entrar em contato com fulano de tal, que ela vai acertar o seu. Doutora, não, eu não consigo. Aí você, não, eu também não consigo. Vai com fulano de tal, vai fulano de tal. Porque o crescimento ia ser... Mas eu não tinha ainda estrutura para aguentar. E até mesmo hoje, aqui no escritório, no início do semestre, eu perdi na base de uns 3 a 5 clientes. Porque eu dei uma explosão, né? O meu nome deu, graças a Deus, foi Jesus, tá? Que soprou. Mas até nisso a gente também tem que pensar, será que o que a gente está pedindo ao Senhor, a gente está no nível para poder receber? Porque Ele dá, porque Ele é um Pai bondoso. E aí a gente, é igual eu falo que é igual aquela questão quando o Samuel está insistente, mãe, eu quero um jogo, quero um jogo, quero um jogo, quero um jogo, quero um jogo. E eu falo, você não está na hora, Samuel, você vai se enrolar, você vai se enrolar. E às vezes o Senhor também nos permite, tá, não, você quer? Toma aqui, ó. Vive isso aí para você ver se você está no nível certo, se você não se organizou, se você não trouxe uma organização para a sua vida. Eu perdi. Foram clientes que eu não consegui responder no WhatsApp. Foram clientes que quando eu fui responder, doutora, eu agradeço muito, mas eu precisava para aquele momento. E não foi momento de um dia para o outro não, de um final de semana para o outro não. Foram de quase 2 semanas. Então, é isso que você fala, às vezes um crescimento faz a gente ter uma queda. Graças a Deus eu não tive queda, mas eu perdi cliente. Mas deixou de crescer. Não teve queda. Aquele cliente ali, o cliente, ele ramifica. Ele te traz outros, concorda? Sim. Então, dentro disso que você está falando, se enquadra nesse meu exemplo, não se enquadra? Sim, com certeza. E foi o que ela falou, é a semente. No início ela falou, eu anotei, tudo que ela tá falando aqui de importante tá anotado nesse. É isso aí. E assim, essa questão, assim, o crescimento vai trazer o caos, né? Vai trazer o caos, vai trazer um caosinho, vai. Entendeu? É um caos. Sim, eu preciso de... entendeu? Vai trazer um caos, né? Às vezes a gente fica muito pensando na organização também, né? Não, quando eu tiver assim, que eu tiver assado, né? Aí que eu vou, sei lá, que não sei o que, só vou para o Instagram, só vou oferecer meu trabalho quando eu estiver totalmente organizado. Não. Mas vou te falar, bota pra dentro, depois tu resolve, depois tu organiza, contrata a gente, porque você tendo um recurso, aí você consegue pagar outras pessoas, né? Então é Entendeu? Meu Deus do Quero céu. te dizer que tem pra mais de 1 hora de podcast. Sério? Falei pra você que esse negócio flui, que lá ninguém O papo foi incrível, Ai, que bom. assim, o crescimento, com toda a certeza do mundo, vai florescer na minha vida, vai florescer na vida da sua, vai florescer na vida do colega que está assistindo, até da vizinho vai. Viu, Davi? Vai sim. E vou pedir pra você falar uma frase inspiradora pra gente, pros nossos ouvintes, para que possa colocar a carreira pra frente, porque pra trás não dá mais. Não dá. Assim, eu nem pensei numa frase agora. Assim, peguei de surpresa, me né? pegou de surpresa, Poxa. né? Mas o que eu acredito muito é que tudo que a gente faz tem resultado. Aí você tem que pensar, o que você está fazendo, o resultado vai ser bom ou o resultado vai ser ruim? Né? Então tudo que a gente faz tem resultado, vai ter um resultado. Então a gente venha pensar mais sobre o que a gente está fazendo. Porque às vezes a gente pede tantas coisas, que eu quero isso, que eu quero aquilo, mas às vezes quando chega, às vezes a gente não sabe aproveitar, às vezes a gente vai reclamar, às vezes a gente vai deixar de lado. Então assim,
Se você tem um sonho, né? Eu não sei se eu estou falando aqui, se tem pessoas empreendedoras que vão começar tendo uma faculdade, né? Se você tem um sonho de empreender, de ter o seu escritório, confia, acredita, semeia hoje para colher amanhã. Talvez você vai ser CLT, vai trabalhar numa grande empresa, vai ser um advogado, vai trabalhar numa empresa, tá tudo bem, porque empreender não é para todo mundo mesmo, tá? Né? Não é para todo mundo. Aqui a gente está falando empreendedor, mas existe o intraempreendedor. Eu falo que é aquele cara que ele tá numa empresa, ele é CLT, mas lá dentro ele não tá ali, ele tá empreendendo lá dentro. Ele é aquele que tem iniciativa, ele é aquele que sabe, dá resultado, ele entrega além. Nunca ouvi essa palavra. Nunca assimilei por essa parte. Ele entrega além do que pediram. Isso é ser intraempreendedor. E eu sempre fui intraempreendedora. Lá na empresa onde eu trabalhei, eu sempre doei muito de mim. E eu sempre falava assim, poxa, se eu faço isso na empresa dos outros, imagina o que eu vou fazer na minha. E fez, e faz, E faço. tá fazendo. Se tiver que sair 10 horas da noite, eu faço. Se tiver que virar à noite, se tiver que trabalhar sábado, domingo, feriado, eu trabalho com amor, eu amo o que eu faço. Entendeu? Eu amo o que eu faço. E tudo que a gente faz com amor, gente, floresce. Com certeza. Muito obrigada por compartilhar conosco. Eu estou muito feliz. Nossa, mais de uma hora. E não tá. Não deixava falar mais. Cheio de perguntas. Eu queria falar até mais. Muito obrigada. Assim, a sua história, né, é com tanta autenticidade, tem propósito. E é isso. Você não deixou, você não ficou parada. Eu quero isso e se movimentou para chegar aonde você e continua se movimentando, né? E com certeza nós aqui ouvindo, a gente lembra de conexões verdadeiras que são combustível para crescimento. E eu estou muito feliz, muito obrigada. Tem mais alguma coisa para falar? Eu não tenho nada, já porque gente, eu tô cheia de anotação, eu não sei nem por onde eu vou começar. Vou chegar em casa agora e falar, Vitor, vamos movimentar esse negócio aqui. Deixa o seu arroba para todo mundo conhecer, mas deixa eu te falar, não é para roubar a minha contadora de mim, não. Tem para todo mundo. Pode confiar, porque assim, nessa meia hora aqui, uma hora de conversa, eu já quero contratar ela. Faz, porque assim, maravilhosa. Deixa seu arroba. Gente, meu arroba lá no Instagram é luciane.contadora, tá? E do escritório é Luciane Contabilidade. Procura a gente tem canal no YouTube também. Olha isso. Vocês lembram meus clientes, quando eu passo assim, como é que eu vou tirar esses dois fatores de autenticidade? Ela tá aparecendo lá, é ela. Porque eu acho que deve ser um dos seus vídeos mais, porque eu mando direto. E eu mando para meus clientes. Ó, assiste aqui da minha contadora, assiste aqui que ela vai te ensinar a tirar esses dois fatores. Eu também quero para poder mandar para os meus. Olha que meu filho vai explodir. E eu fiz assim, bem curtinho mesmo, fazer uma coisa. Tu não gosta de também não gosto. A menina que grava, mas já falei, eu quero coisa prática. Isso. Eu não quero tanto, eu quero dar solução para você viu como é, porque eu mando para meus clientes e assim, eu até já mando todo mundo que precisar, você vai também fazer isso também. Então é isso. Até a próxima. Estamos encerrados. Esse é mais um episódio do Pode Movimentar. Até a próxima. Faz festa, isso aí. Foi, filho. E encerra com foi, filho.